Bom, pessoal, então até a última aula nossa de gerenciamento de projetos, especificamente com foco no MPS-BR, nós havíamos estudado vários resultados esperados relacionados ao planejamento do projeto. Então faltava nós virmos o monitoramento e controle. Tá? Então, esse resultado esperado número 13, ele diz que o escopo, as tarefas, as estimativas, o orçamento e o cronograma do projeto são monitorados em relação ao planejado. Então, o objetivo desse resultado esperado é assegurar que haja o monitoramento do projeto em relação aos aspectos relacionados às tarefas, às estimativas de orçamento, de cronograma, ou seja, a ideia é monitorar e controlar os resultados relacionados ao resultado esperado 2, 3, 4 e 5. Tá? Então, quer dizer, acompanhar o que foi planejado, detectar problema, registrar esses problemas, nós vamos ver até que é um resultado esperado do monitoramento e controle, e por fim, corrigi-los atrás de ações corretivas, tá? Através de ações corretivas. Então, é importante destacar que esse resultado esperado refere-se ao acompanhamento do dia a dia. Tá? Então, isso aqui não é um acompanhamento, um monitoramento super minucioso, tá? Mas é o acompanhamento do dia a dia mesmo. E caso o gerente de projetos identifique alguma variação em termos de estimativa, de orçamento, de cronograma, é importante registrar esse problema e criar uma ação corretiva para corrigi-lo e monitorar essa ação corretiva até a conclusão do projeto, ok? Então, existem diversas formas de atender esse resultado esperado, tá? O Scrum, por exemplo, tem uma reunião, o Daily Meeting, no qual a equipe de projeto se reúne com um líder de projeto ou com um gerente de projetos e eles fazem uma reunião de 15 minutos na qual os membros da equipe do projeto precisam dizer o que eles fizeram de ontem para hoje, quais são as dificuldades que eles estão tendo, o que foi ponto de sucesso, etc. Mas é uma reunião bem curta de monitoramento e controle de acompanhamento do dia a dia mesmo, ok? Então, o objetivo desse resultado esperado desse 13 era em relação ao escopo, cronograma e orçamento, estimativa, etc. E esse 14 já diz que os recursos materiais e humanos, bem como os dados relevantes do projeto, são monitorados em relação ao planejado. Então, o objetivo desse resultado esperado já é garantir que o projeto seja monitorado em relação aos itens que foram planejados, relacionados a materiais e recursos humanos, ou seja, os resultados esperados 7 e 8. Então, por exemplo, a saída de um funcionário pode gerar necessidade de realocação de funcionários ou a contratação de um novo funcionário, tá? Ou a necessidade de aquisição de um novo equipamento, ou a licença de software para executar uma tarefa. E da mesma forma, o acompanhamento ele requer a identificação de problemas, o registro desses problemas e a correção deles através de uma ação corretiva. Tá? E mais uma vez, esse resultado esperado também refere-se a um resultado esperado, a um monitoramento e controle diário. Tá? Ainda não é uma revisão de marcos. O MPS-BR ele tem um resultado esperado específico para a revisão de marcos. E aí a gente vai discutir isso um pouco mais à frente. O 15º resultado esperado diz que os riscos são monitorados em relação ao planejado. É importante destacar que novos riscos podem ser identificados no decorrer da execução do projeto. E aí esses parâmetros de risco eles podem mudar, ou seja, até o próprio entendimento dos riscos identificados pode mudar. Ou seja, dado que você conhece um pouco mais a respeito do escopo do projeto, o entendimento da equipe sobre a probabilidade de ocorrência ou sobre o impacto da ocorrência de um risco pode mudar. E isso deve gerar uma atualização no plano de projeto da exposição desse risco. Tá? E mudando a exposição, pode-se eventualmente mudar, inclusive, a ação requerida para esse risco, que pode passar, por exemplo, de um risco aceitável para um risco inaceitável, ou o inverso, né? Um risco que era inaceitável, que tinha uma ação corretiva, de repente vocês podem chegar na conclusão de que a probabilidade diminuiu, ou o impacto de ocorrência desse risco diminuiu, e não é mais necessário executar uma ação corretiva. Então, esse monitoramento dos riscos está relacionado ao resultado esperado 6, e ele envolve
E ele envolve, então, a identificação ou a revisão das características do risco durante a execução do projeto. E, mais uma vez, ele também representa um monitoramento e controle do dia a dia. Tá? O 16º resultado esperado, ele diz que o envolvimento das partes interessadas no projeto é planejado, monitorado e mantido. Perceba que esse resultado aqui ele difere do resultado esperado número 14, no qual eu estava falando dos recursos humanos do projeto. Obviamente, os recursos humanos também são stakeholders, mas existe um resultado esperado para os recursos humanos, né, até porque são problemas que podem ser diferentes, e aqui nós estamos considerando os interessados no projeto. Então, os interessados relevantes no projeto precisam ser identificados, né? É um resultado esperado relacionado ao planejamento do projeto. Nós precisamos identificar em que fase eles são importantes e como eles serão envolvidos em termos de comunicação, em termos de revisões e marcos do projeto, entre outros. E aí, esse resultado esperado diz respeito ao monitoramento e controle dessas partes interessadas no projeto, tá? Ou seja, por exemplo, o cliente ele está comparecendo a todas as reuniões de especificação de requisitos para fornecer os requisitos, né? O fornecedor de requisitos está comparecendo. Então, alguns exemplos de stakeholders do projeto podem ser clientes, usuários do sistema ou representantes dos usuários do sistema, a direção da empresa que está contratando a sua empresa, os membros da equipe do projeto, entre outros. Tá? Isso aqui também é um resultado esperado relacionado ao monitoramento e controle diário do projeto. Por fim, nós chegamos a um resultado esperado importante. O resultado esperado 17, ele diz que revisões são realizadas em marcos do projeto e conforme estabelecido no planejamento. Então, não se deve confundir esse resultado esperado com o acompanhamento descrito nos resultados esperados 13, 14, 15 e 16. Esses resultados esperados, 13, 14, 15 e 16, representam o monitoramento e controle do dia a dia. Tá? Esse 17 ele já é uma revisão mais aprofundada que deve ser feito nos marcos do projeto, e marcos devem ser previamente definidos, porque envolve a necessidade de monitoramento e controle mais profundo. Tá? Alguns pontos candidatos para serem marcos durante a execução de um projeto são, por exemplo, finais de fases, ou se você estiver utilizando um modelo de ciclo de vida iterativo incremental, normalmente o final de uma release é um marco importante para o projeto, é um momento no qual você tem oportunidade para verificar de forma mais ampla o andamento de todo o projeto, revendo inclusive a viabilidade do projeto, tá? Se o orçamento, se o custo do projeto ele continua viável. Tá? O monitoramento do projeto envolve a análise do que foi planejado anteriormente em relação aos valores atuais das variáveis que vocês estão considerando. Por exemplo, existem indicadores de desempenho de custo e de prazo, como o CPI e o SPI. O CPI é o Cost Performance Index e o SPI é o Schedule Performance Index. E se você usa, por exemplo, uma metodologia, uma técnica de gerenciamento de valor agregado, é importante que você gere um orçamento do projeto, tá? Que é o BAC, aqui, o orçamento planejado, e que em função do desempenho de custo do projeto, você faça uma projeção, por exemplo, do custo final do projeto, dada a produtividade da equipe. Então, aqui está só alguns exemplos para monitoramento de custo e de prazo, e a revisão de marcos é um ponto interessante para fazer uma análise um pouco mais refinada desses indicadores. Tá? Grande parte das ferramentas de gerenciamento de projetos disponíveis no mercado calculam esses indicadores de custo e de prazo, fazem a projeção de custo com base no desempenho da equipe. Tá? Se vocês quiserem mais informações a respeito do CPI e do SPI, é só dar uma olhada na playlist de gerenciamento de projeto. Existem algumas aulas lá relacionadas ao Earned Value Management. Um exemplo de artefato que pode ser gerado para evidenciar esse resultado esperado é um status report. Tá? Então aqui tem um status report. Eu acho que a principal seção que convém a gente gastar um pouquinho mais de tempo é a seção de revisão de marcos. Então essa seção aqui eu tenho os itens que vão ser revisados. Então eu posso revisar, por exemplo,
o cronograma, informar se ocorreu algum eventual desvio no andamento do projeto, indicar o SPI, que é o indicador de desempenho de prazo do projeto, colocar informações sobre o status do projeto, uma avaliação do caminho crítico do projeto, se existe alguma atividade atrasada no caminho crítico, fazer alguma projeção de prazo com base no SPI, tomando um pouco de cuidado que o SPI no final da execução do projeto tende a se aproximar de tornando o cenário aí meio nebuloso para quem está fazendo o planejamento do projeto. Descrever os problemas que foram identificados e os impactos, e caso existam problemas e impactos, obviamente, e se necessário uma ação corretiva para trazer o projeto para o valor orçado, para o prazo planejado, tá? O mesmo segue para outros itens, tá? O orçamento, informar em eventuais desvios no orçamento, indicar o CPI do projeto, se possível fazer uma projeção da estimativa de custo para completar o projeto baseada no desempenho da equipe, né, no CPI, e também informar problemas, impactos e ações corretivas caso necessário. O mesmo serve para recursos humanos, avaliar se a dedicação dos recursos dos interessados também no projeto, pode ser, né, está adequada, avaliar se o que foi definido no plano de comunicação está seguido, rever os riscos do projeto, tá? Probabilidade, impacto, exposição, tentar identificar novos riscos caso eles ocorram, ok? E demais itens que podem constar, inclusive, dentro de uma análise de viabilidade, tá? Bom, e é importante também no status report tentar fazer um acompanhamento das ações corretivas, tá? Ou seja, no período anterior analisado, a ação corretiva X, que tinha um objetivo Y, a ação corretiva foi executada, a execução dela foi eficiente para resolver o problema identificado, então, e avaliar se requer a execução de uma nova ação corretiva, tá? Então, o objetivo dessa sessão é basicamente fazer isso. E, por fim, uma sessão na qual eu posso elencar, listar as pendências do período analisado e colocar um parecer sobre os pontos de sucesso e os pontos de atenção do projeto. Então, esse aqui é um exemplo de status report para monitoramento e controle do projeto, especialmente em marcos. Tá? Esse aqui não é um status report que você deve gerar diariamente, porque seria muito trabalhoso. É um status report para ser utilizado apenas nas revisões de marco. Por fim, os problemas identificados nos resultados esperados 17 ou no 13, 14 e 15, eles devem ser registrados, tá? Esses dias devem ser registrados, como eu mostrei inclusive no status report, e uma vez registrados, esses problemas precisam ser corrigidos e gerenciados até a sua resolução através da criação de uma ação corretiva, que é o resultado esperado número 19, é o próximo, tá? Esse aqui trata apenas do registro dos problemas e análise das questões pertinentes. O registro das ações pode ser feito tanto naquele status report como em outras ferramentas de issue track, tá? Mantis, Bug Tracker, o próprio GitHub atualmente permite que você registre problemas ali, registre não conformidades, ok? E por fim, as ações para corrigir os desvios em relação ao planejado e para prevenir a repetição dos problemas identificados são estabelecidas, implementadas e acompanhadas até a sua conclusão. Então, essas ações corretivas elas devem ser estabelecidas para resolver os problemas que possam impedir o projeto de atingir seus objetivos se não forem resolvidos adequadamente. Essas ações corretivas elas devem ser gerenciadas até a sua conclusão e caso não tenham sido concluídas, elas precisam ser escalonadas para uma gerência mais sênior, tá? Então, assim, a gerência de projetos deve prover direção e mecanismos de comunicação para a execução do projeto com sucesso, que envolve a definição de um plano geral integrado, um conjunto bem definido de papéis e responsabilidades, metas, expectativas e requisitos claros, uma grande habilidade de gestão de projetos, métricas de desempenho que sejam mensuráveis, atenção no acompanhamento e reporte de projetos, identificação de questões e dependências de riscos, enfim, um plano de comunicação bem definido e um forte suporte executivo. Bom, pessoal, finalizamos então o nosso curso de gerenciamento de projetos.
com os resultados esperados do MPSBR. Um abraço e até logo.